Boa noite a todos. A gente está aqui com duas estudiosas da cultura e da história árabe, a Arlene Klemesh, né, que é professora de História Árabe na USP, e a Soraya Mislé, que é jornalista e diretora cultural do Instituto de Cultura Árabe. Boa noite. Bom, duas experts, o que vocês acharam do roteiro e de toda a reconstrução histórica? Bom, sobre o roteiro e o contexto histórico, acho que é relevante entender que, aliás, acho importante para entender o filme, né, que trata-se daquele momento em que o Império Otomano conquistou as terras árabes, desde o Oriente Médio até o norte da África. Então, esse é o momento, mostra o momento em que a Argélia deixou de ser um país, digamos, independente ali, aliás, num contexto também de reconquista da Península Ibérica. Então, esse é o momento exatamente em que termina a reconquista da Península Ibérica. Os árabes foram, por 400 anos, eles foram sendo empurrados para fora da península, finalmente terminaram de ser empurrados, e a Espanha tinha o controle, né, ali do porto, da cidade portuária, e os otomanos é que vêm ao auxílio de Argel para expulsar os espanhóis, e os otomanos assim ficam, né, e se tornam os donos, né. O Império Otomano, ele surgiu em 1280 como um pequeno emirado na Anatólia e começou a se expandir. Então ele já tinha alguns séculos de existência quando conseguiu, aliás, não é que conseguiu também, é porque foi o momento em que ele voltou sua atenção à conquista das terras árabes, né? Ele tinha de 1300 a 1450 até 1500, ele tinha focado muito seu esforço expansionista para o norte, para a Europa. Conquistou Constantinopla, transformou Constantinopla em Istambul, 1453, conquistou a Grécia, como foi citado no filme, e depois de algumas derrotas em território europeu, é que começou a voltar sua conquista para terras islâmicas árabes, até porque, assim, teoricamente, não seria aceitável um reino islâmico se voltar contra outras terras islâmicas para conquistá-las, teoricamente, porque isso sempre aconteceu. E aí foi quando, então, 1516, 1517, os otomanos conquistaram a maior parte das terras árabes. Nunca conquistaram Marrocos. Então, a Argélia foi realmente o limite até onde chegaram os otomanos. Marrocos consolidou uma dinastia de uma família chamada Alauíta, que é a dinastia que até hoje governa o Marrocos. Então, desde 1600 e poucos até hoje. Mas a Argélia, sim. Então, o filme mostra exatamente esse momento. E os irmãos Barbarossa foram míticos, lendários, né? Corsários que dominaram o Mediterrâneo, em nome do Império Otomano. Né? Em nome e, claro, financiados e... então, acho que esse é o contexto que é muito interessante de ver o filme retratar. Você gostou do ponto de vista do filme, só para complementar? Primeiro, assim, quero saudar aqui a pré-estreia, né, agradecer mais uma vez o convite. Estou aqui dividindo com a minha querida sempre professora, né, e que ela me orientou no meu mestrado, né, então eu sempre falo isso, né, e então uma amizade de muito tempo, assim, eu fico muito feliz de estar dividindo aqui esse espaço, né, e aprendendo também. Eu quero lembrar, né, como eu comentei no início, que este filme fez parte da Mostra Mundo Árabe de Cinema, do Instituto da Cultura Árabe, então foi exibido em 2 sessões para 180 pessoas que assistiram, tiveram a oportunidade de ver. E esse filme é um filme de estreia dos 2 diretores, a Adila, né, que é argelina, e o Damien, que é francês. Aliás, a colonização francesa foi ela deixou marcas tão profundas
que é muito imbricado, é impressionante, né? São 114 anos de colonização francesa, né, desde 1830, e então a gente ainda vê o reflexo disso muito presente. E a autora, Adila, é a rainha Zafira, no filme. Ela é a atriz que faz a rainha. E eu vi uma entrevista dela falando sobre esse filme, o que ela pretendia. Primeiro, trazer a discussão sobre essa história de colonização e de tentativa de colonização e de luta contra os espanhóis no século XVI. Uma história que muita gente não conhece, e ela queria trazer o debate sobre isso. E outro ponto que ela diz é o apagamento das mulheres na história. Então, a Rainha Zafira, ela é citada em 1725, 1730, na obra de um chanceler francês na Argélia, e ele diz que pegou isso de um pergaminho de um descendente da família Autoume, né, que ela existiu, mas nunca se comprovou a existência da rainha. E, na verdade, não se sabe nada sobre as mulheres no período. Imaginem, século XVI não era só, e acho importante dizer isso, não é só na região do Oriente Médio e Norte da África que as mulheres foram apagadas da história, que não se sabe nada. Mas a Rainha Zafira ficou, ela até hoje é muito falada por conta dessa citação, né, desse francês, desse chanceler que serviu ali, e de 1730, 1733, e muitos estudiosos depois foram investigar, mas nunca se comprovou se ela existiu ou não. Não importa muito se ela existiu ou não. O que ela quis trazer no filme foi que havia mulheres, e há mulheres, né, buscando protagonismo sobre as suas próprias vidas, e também, como a gente vê a Xiga, né, também pensando para além, né, na libertação de Argel. Então havia essas mulheres, é isso que ela quer trazer, a contextualização histórica, o protagonismo das mulheres, né, e a pesquisa, pelo que eu li, a pesquisa que ela fez é muito rica, inclusive em relação aos figurinos, em relação a tudo que ela montou ali, a arte, né, para o filme. Enfim, mas ela diz isso, que como houve um apagamento, e na verdade ela coloca esse apagamento histórico das mulheres, que ela diz que as mulheres estão em luta desde sempre, né, no seu núcleo familiar, fora dele, e isso, eu volto a dizer, acontece no Brasil, acontece em vários lugares. Nós sabemos que a opressão de gênero, a opressão machista, não é muito pelo contrário, né? E eu acho importante desconstruir isso, que ela não é delimitada geograficamente, ela serve como instrumento de dominação em qualquer parte do mundo, né? E aqui no Brasil não é diferente. Então ela traz essa outra forma de olhar. E uma coisa que eu pensei muito quando eu assisti esse filme pela primeira vez, é que ele me lembra um pouco as narrativas das Mil e Uma Noites, aquele contar histórias, né, que é parte das histórias antigas dos árabes, sabe? Contar histórias através de uma fábula, de uma lenda, para trazer algum significado. E no caso da autora, o que ela queria trazer eram duas questões. A história, discutir, trazer para o debate a história do sentimento anticolonização, sentimento anticolonial, e trazer para o debate que havia mulheres naquela sociedade, né? E jogar luz sobre essas figuras femininas. Basicamente é isso. E é interessante como ela monta essa narrativa, porque